Você sabia que a Semana Santa que celebramos hoje tem raízes em práticas pagãs que foram misturadas ao cristianismo no século IV? A maioria dos cristãos não faz ideia de onde vieram essas tradições. Prepare seu coração, porque o que vou revelar agora pode transformar sua compreensão sobre essa celebração. Você já parou para se perguntar por que celebramos a Semana Santa exatamente desta forma? De onde vieram essas tradições? Meus queridos em Cristo, permita-me falar ao seu coração neste momento. Quantos de nós celebramos a Semana Santa ano após ano, participamos de cultos, observamos a Sexta-feira da Paixão, comemoramos o Domingo da Ressurreição, mas nunca paramos para questionar de onde tudo isso veio? Há uma história oculta por trás dessas celebrações que a maioria dos cristãos desconhece completamente. Eu sou apenas um servo do Senhor que, como Charles Spurgeon costumava fazer em seus sermões, desejo trazer luz às verdades que muitas vezes permanecem escondidas sob camadas de tradição religiosa. Spurgeon dizia que a ignorância do povo de Deus é a maior aliada do engano. E hoje, meus amados, precisamos conversar sobre algo que poucos ousam tocar. A Semana Santa que conhecemos hoje tem raízes que se estendem muito além do que imaginamos. Não estou aqui para destruir sua fé, mas para fortalecê-la com conhecimento e discernimento. A palavra nos exorta em Oséias 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não podemos prosseguir no que não conhecemos verdadeiramente. Deixe-me compartilhar com você uma verdade histórica que transformará sua compreensão. A celebração da Páscoa cristã, ou Semana Santa como conhecemos, foi oficialmente estabelecida no Concílio de Nicéia no ano 325 d.C. Mas preste atenção neste detalhe crucial. Os primeiros cristãos não celebravam desta forma. A igreja primitiva, aquela que caminhava com o fogo do Espírito Santo, ainda fresco em seus corações, celebrava a morte e ressurreição de Cristo de maneira diferente. Eles não tinham uma semana específica no calendário. Cada primeiro dia da semana era uma celebração da ressurreição. Cada ceia partida era uma lembrança do sacrifício do Cordeiro. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 5, versículo 7. Pois Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Perceba que Paulo não estabelece uma data fixa, um ritual anual específico. Ele apresenta Cristo como a Páscoa contínua presente em cada momento de nossa vida. Então, o que aconteceu? Como chegamos até aqui? Meus irmãos, quando o imperador Constantino abraçou o cristianismo no século IV, houve uma grande transformação na igreja. Não foi apenas uma transformação positiva de liberdade religiosa. Houve também uma mistura perigosa entre as práticas pagãs do Império Romano e os costumes cristãos. A palavra Easter, usada em inglês para Páscoa, vem de Iostre, uma deusa germânica da primavera e da fertilidade. Os ovos, os coelhos, muitos dos símbolos que associamos a esta época têm origem em celebrações pagãs de fertilidade e renovação da natureza na primavera do hemisfério norte. Isso não é conspiração, é história documentada. Agora preste atenção no que estou dizendo. Não estou afirmando que celebrar a ressurreição de Cristo é errado. O que estou dizendo é que precisamos entender que muitas das nossas tradições foram adaptadas, modificadas, misturadas com elementos que não têm origem bíblica. E quando não conhecemos nossa história, corremos o risco de adorar a tradição em vez de adorar a Cristo. Jesus foi extremamente duro com os fariseus exatamente por isso. Em Mateus 15, versículo 9, ele declara: "Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens." A pergunta que precisamos fazer é: estamos celebrando o Cristo vivo ou estamos apenas seguindo tradições que herdamos sem questionar? Spurgeon pregava com fervor sobre a necessidade de voltarmos às Escrituras, de removermos as camadas de tradição humana que obscurecem a verdade do Evangelho. Ele dizia que a igreja mais perigosa não é aquela que nega Cristo abertamente, mas aquela que o envolve em tantas tradições que ele se torna irreconhecível. Aqui está a verdade libertadora, meus amados. Você não precisa de uma data específica no calendário para celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Você não precisa de ovos de chocolate ou coelhos decorativos para experimentar o poder da ressurreição. O que você precisa
é de um encontro genuíno e diário com o Cristo vivo que venceu o túmulo. A origem oculta da semana. Santa nos revela algo importante sobre como a Igreja, ao longo dos séculos, se adaptou às culturas ao seu redor. Às vezes para o bem, às vezes perdendo a essência do Evangelho no processo. Nosso chamado hoje é discernir entre o que é central na fé cristã e o que é meramente cultural ou tradicional. Se você está começando a entender a profundidade do que estamos conversando aqui, eu convido você a se inscrever neste canal. Aqui não oferecemos mensagens rasas ou entretenimento religioso. Oferecemos verdade bíblica, ensinamentos profundos que desafiarão sua fé e a tornarão mais forte, mais sábia, mais fundamentada na palavra de Deus. E se você deseja ir ainda mais fundo nesta jornada de intimidade genuína com o Senhor, desenvolvemos um material poderoso chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. É um guia prático que vai além das tradições e te leva ao coração da verdadeira comunhão com Cristo. O link está no primeiro comentário fixado. Não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento real. Agora que compreendemos as origens históricas, precisamos ir mais fundo. Existe uma diferença fundamental entre celebrar tradições religiosas e viver a verdade do Evangelho. E essa diferença, meus amados, pode determinar a autenticidade de nossa fé. Vamos examinar o que realmente aconteceu naquela semana que mudou a história da humanidade. Não a versão romantizada, não a narrativa suavizada que ouvimos em muitas igrejas, mas a realidade crua e poderosa registrada nas Escrituras. Jesus não morreu numa sexta-feira decorada com símbolos religiosos. Ele morreu numa execução brutal, pública, humilhante. O caminho até a cruz começou no domingo anterior, quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. As multidões gritavam Hosana, cobriam o chão com mantos e ramos de palmeiras. Elas esperavam um libertador político, um rei que expulsaria os romanos. Mas Jesus tinha um reino diferente em mente, uma libertação muito mais profunda do que correntes físicas. Durante aquela semana, Jesus ensinou no templo, confrontou os líderes religiosos, expôs a hipocrisia dos fariseus e escribas. Ele não estava preocupado em agradar as autoridades religiosas. Ele estava preocupado em revelar o coração do Pai e desmascarar a religiosidade vazia que aprisionava o povo de Deus. Na quinta-feira à noite, ele reuniu seus discípulos para a última ceia. Ali naquela sala simples, Jesus instituiu algo revolucionário. Ele pegou o pão e o vinho, elementos comuns da refeição pascal judaica, e deu-lhes um significado totalmente novo. Em Lucas 22, versículo 19, ele diz: "Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim." Perceba a simplicidade disso. Jesus não criou um ritual complexo, não estabeleceu uma cerimônia elaborada que precisasse ser repetida apenas uma vez por ano. Ele disse: "Façam isto em memória de mim. Sempre que vocês se reunirem, sempre que partirem o pão, lembrem-se do meu sacrifício." É algo contínuo, pessoal, íntimo. Depois da ceia, Jesus foi para o Getsêmani. E aqui está uma verdade que muitos preferem ignorar. Jesus teve medo. Ele suou gotas de sangue. Uma condição médica rara chamada hematidrose, que ocorre sob estresse extremo. Ele orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." O Filho de Deus, em sua humanidade completa, enfrentou o terror do que estava por vir. Mas então vem a parte que define tudo. Depois daquela oração angustiante, Jesus acrescenta: "Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua." Ali no jardim escuro, com os discípulos dormindo e a traição se aproximando, Jesus fez a escolha que nos salvaria. Ele escolheu a vontade do Pai acima de seu próprio conforto, acima de sua própria vida. A prisão veio com beijos de traição. Judas, um dos 12, identificou Jesus com um gesto de intimidade transformado em arma. Os discípulos fugiram. Pedro, que tinha jurado morrer por Jesus, o negou 3 vezes antes do galo cantar. Jesus ficou sozinho exatamente como havia profetizado. Os julgamentos foram uma farsa. Primeiro perante Anás, depois Caifás, o Sinédrio, Pilatos, Herodes e novamente Pilatos. Jesus foi acusado de blasfêmia pelos líderes religiosos e de insurreição pelas autoridades romanas. Mas a verdadeira razão de sua condenação era muito mais profunda. Ele ameaçava o sistema religioso corrupto que havia transformado a casa de Deus em covil de ladrões.
Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele disse isso múltiplas vezes, mas quando a multidão, manipulada pelos principais sacerdotes, começou a gritar pedindo a crucificação, Pilatos escolheu sua carreira política em vez da justiça. Ele lavou as mãos publicamente, numa tentativa patética de se isentar de responsabilidade. Mas não funcionou. Seu nome está eternamente ligado à condenação do Filho de Deus. A flagelação romana era projetada para levar um homem ao limite da morte sem matá-lo. Chicotes com pedaços de metal e osso rasgavam a carne, expunham músculos e até ossos. Isaías tinha profetizado 700 anos antes, em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Depois da flagelação, os soldados zombaram de Jesus. Colocaram nele um manto púrpura, uma coroa de espinhos, uma vara na mão como cetro. Cuspiram nele, bateram nele, se ajoelharam sarcasticamente, gritando: "Salve, Rei dos Judeus!" E Jesus suportou tudo em silêncio, como ovelha muda perante seus tosqueadores. Então veio a caminhada até o Gólgota. Jesus, já destruído fisicamente, carregou sua própria cruz até cair sob o peso. Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. As ruas de Jerusalém, que dias antes o haviam recebido com celebração, agora testemunhavam sua humilhação pública. As mesmas vozes que gritaram Hosana agora gritavam: "Crucifica-o no Calvário." Pregos atravessaram suas mãos e pés. A cruz foi erguida. E ali, suspenso entre o céu e a terra, Jesus pendia numa agonia que ia muito além do físico. Ele carregava sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. A ira de Deus contra o pecado, que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. As horas na cruz foram de um sofrimento inimaginável. Mas o aspecto mais terrível não foi a dor física, por mais brutal que fosse. Foi o abandono espiritual. Quando Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Ele experimentou algo que nunca havia conhecido em toda a eternidade: separação do Pai. Entenda o que isso significa. Jesus, que existia em perfeita comunhão com o Pai, desde antes da fundação do mundo, que disse em João 10, versículo 30, "Eu e o Pai somos um." Foi separado dessa unidade divina. Por quê? Porque ele estava carregando nosso pecado, e Deus não pode olhar para o pecado. Naquele momento, Jesus se tornou pecado por nós. Como diz 2 Coríntios 5:21, a escuridão cobriu a terra desde o meio-dia até as 3 da tarde. Não foi um eclipse natural. Foi uma resposta da criação ao que estava acontecendo. O sol se recusou a testemunhar a crucificação de seu Criador. A natureza reconheceu o que muitos seres humanos não conseguiram: o Filho de Deus estava morrendo. Havia outros 2 homens sendo crucificados ao lado de Jesus, ladrões, criminosos condenados. Um deles zombou, assim como a multidão zombava. Mas o outro, em seus últimos momentos de vida, reconheceu quem Jesus era. Ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E ali, pendurado numa cruz, sangrando e sofrendo, Jesus respondeu: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Isso nos mostra algo extraordinário sobre a graça de Deus. Não importa quão tarde seja, não importa quão grande seja seu pecado, enquanto há vida, há esperança de salvação. Aquele ladrão não teve tempo de frequentar uma igreja, não foi batizado, não fez boas obras, mas ele reconheceu Jesus como Senhor e foi salvo. A salvação é pela fé, não por rituais religiosos. Enquanto isso, aos pés da cruz, soldados romanos jogavam dados pelas vestes de Jesus. As pessoas passavam insultando, balançando a cabeça. Os principais sacerdotes e escribas zombavam dizendo: "Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Desça agora da cruz e creremos nele." Mas eles não entendiam. Jesus podia descer da cruz. Ele tinha todo o poder do universo à sua disposição. Mas se descesse, nós estaríamos perdidos para sempre. Jesus pronunciou 7 frases da cruz. Cada uma delas revela algo profundo sobre seu caráter e missão. Ele orou pelos que o crucificavam. "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Imagine isso. No auge do sofrimento, seu pensamento era perdão. Enquanto pregos rasgavam sua carne, ele intercedia pelos seus algozes.
Ele cuidou de sua mãe, entregando-a aos cuidados de João. Ele prometeu paraíso ao ladrão arrependido. Ele expressou sua angústia espiritual, perguntando por que o pai o havia abandonado. Ele disse, tenho sede, mostrando sua completa humanidade. Ele declarou, está consumado, indicando que a obra de redenção estava completa. E, finalmente, ele entregou seu espírito ao Pai. Quando Jesus morreu, coisas sobrenaturais aconteceram. O véu do templo, aquela cortina grossa que separava o lugar santo dos santos, rasgou-se de cima para baixo. Não de baixo para cima, como mãos humanas fariam, mas de cima para baixo, mostrando que foi Deus quem rasgou. O caminho para o Pai estava agora aberto. Não precisávamos mais de intermediários humanos, de sacerdotes terrenos. Jesus se tornou nosso sumo sacerdote. A terra tremeu, rochas se partiram, sepulturas se abriram. Mateus registra que muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados e apareceram a muitas pessoas em Jerusalém depois da ressurreição de Jesus. A criação inteira estava respondendo ao evento mais significativo da história. O centurião romano, um homem que havia assistido inúmeras crucificações, declarou, verdadeiramente este era o Filho de Deus. José de Arimateia, um membro secreto do Sinédrio que cria em Jesus, pediu o corpo a Pilatos. Junto com Nicodemos, aquele fariseu que havia visitado Jesus de noite, eles prepararam o corpo com especiarias e o colocaram num túmulo novo, cavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada. Os principais sacerdotes, lembrando que Jesus havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia, pediram guardas romanos para vigiar o túmulo. Eles tinham medo de que os discípulos roubassem o corpo e alegassem que Jesus havia ressuscitado. Que ironia! Eles selaram o túmulo, colocaram guardas, mas não podiam selar a promessa de Deus. Não podiam impedir o plano divino. A morte tinha feito seu pior, mas estava prestes a ser derrotada de uma vez por todas. O sábado foi um dia de silêncio. Jesus estava na sepultura. Os discípulos estavam escondidos, aterrorizados, com medo de serem presos e executados também. Todas as suas esperanças pareciam ter morrido com Jesus. Eles haviam deixado tudo para segui-lo, acreditado que ele era o Messias, e agora ele estava morto. O futuro parecia sombrio e sem sentido. Mas enquanto o corpo de Jesus descansava no túmulo, algo estava acontecendo no reino espiritual. 1 Pedro 3,19 nos diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Ele desceu aos lugares mais profundos, proclamando sua vitória. A morte havia engolido muitos, mas agora a morte seria engolida na vitória. No domingo de manhã, muito cedo, quando ainda estava escuro, algo extraordinário aconteceu. Um anjo desceu do céu. A terra tremeu novamente, e a pedra que selava o túmulo foi removida. Não para deixar Jesus sair, mas para permitir que outros vissem que ele não estava mais lá. Os guardas romanos, soldados treinados e endurecidos, ficaram aterrorizados e caíram como mortos. Maria Madalena foi a primeira a chegar ao túmulo. Quando viu a pedra removida, correu para avisar Pedro e João. Os dois discípulos correram até lá. João chegou primeiro, mas esperou Pedro entrar. Eles viram os lençóis de linho cuidadosamente dobrados, mas o corpo não estava lá. João viu e creu. Algo dentro dele compreendeu que Jesus havia ressuscitado. Maria ficou chorando do lado de fora do túmulo. Quando se abaixou para olhar dentro, viu dois anjos vestidos de branco. Eles perguntaram por que ela chorava. Ela disse que haviam levado seu Senhor, e ela não sabia onde o tinham posto. Então ela se virou e viu alguém em pé. Ela pensou que fosse o jardineiro e perguntou onde haviam colocado o corpo. Então Jesus pronunciou apenas uma palavra: Maria. E naquele instante, ela o reconheceu. A voz do bom pastor chamando sua ovelha pelo nome. Ela se virou e exclamou, Rabone, que significa mestre. Jesus estava vivo. A morte havia sido derrotada. O impossível havia se tornado realidade diante dos olhos dela. Jesus disse a ela, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Perceba que Jesus chamou os discípulos de irmãos. Não servos, não seguidores, mas irmãos. A ressurreição havia confirmado tudo o que ele ensinou e selado nosso relacionamento com Deus de uma forma completamente nova. Maria correu para contar aos discípulos.
Mas quando ela disse que havia visto o Senhor, eles não acreditaram. Era difícil demais, improvável demais, bom demais para ser verdade. A mente humana luta para aceitar o miraculoso, especialmente quando toda a esperança parece perdida. Mas a ressurreição não dependia da crença deles para ser real. Jesus estava vivo, acreditassem ou não. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma vila chamada Emaús. Eles conversavam tristemente sobre tudo o que havia acontecido. Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou sobre o que conversavam. Eles pararam, com rostos tristes, e contaram sobre Jesus de Nazaré, como esperavam que ele fosse o Redentor de Israel, mas havia sido crucificado. Então Jesus, ainda não reconhecido por eles, começou a explicar as Escrituras. Ele mostrou como Moisés e todos os profetas haviam falado sobre o Messias, como era necessário que o Cristo sofresse antes de entrar em sua glória. Por horas, enquanto caminhavam, Jesus abriu as Escrituras de uma forma que fez seus corações arderem dentro deles. Quando chegaram à vila, Jesus fez como se fosse continuar a jornada, mas eles insistiram que ficasse. Durante a ceia, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Naquele momento, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. E imediatamente Jesus desapareceu da vista deles. Eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém, uma jornada de 11 quilômetros, para contar aos outros. Quando chegaram, encontraram os 11 reunidos com outros discípulos. E enquanto contavam sua experiência, Jesus apareceu no meio deles. As portas estavam trancadas por medo dos judeus, mas Jesus passou através delas. Ele disse: "Paz seja convosco." Eles ficaram aterrorizados pensando que era um espírito. Mas Jesus mostrou suas mãos e seus pés, as marcas dos pregos ainda visíveis. Em Lucas 24, versículo 39, Jesus diz: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Ele até comeu peixe assado na frente deles, para provar que não era um fantasma. Era realmente Jesus em carne e osso, mas transformado, glorificado, vitorioso sobre a morte. Tomé não estava presente naquele primeiro encontro. Quando os outros lhe contaram que haviam visto o Senhor, ele respondeu: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei." Tomé queria evidência física, tangível. E Jesus, em sua graça, deu a ele exatamente isso. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Desta vez, Tomé estava presente. Jesus foi direto até ele e disse: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Tomé, confrontado com a realidade da ressurreição, caiu aos pés de Jesus e exclamou: "Senhor meu e Deus meu." Jesus respondeu: "Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Essa última frase é para nós. Nós não vimos Jesus fisicamente, não tocamos suas feridas, não comemos peixe com ele depois da ressurreição, mas somos chamados a crer. E nossa fé não é cega. Ela se baseia no testemunho daqueles que viram, no registro histórico das Escrituras, no poder transformador do Evangelho, que atravessou 2000 anos mudando vidas. Jesus apareceu aos discípulos múltiplas vezes durante 40 dias. Paulo registra em 1 Coríntios 15 que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, e a maioria ainda estava viva quando Paulo escreveu aquela carta. Não era uma alucinação coletiva, não era um mito desenvolvido ao longo de séculos. Havia testemunhas oculares vivas que podiam confirmar ou negar o relato. Junto ao mar da Galileia, Jesus preparou café da manhã para os discípulos depois de uma noite de pesca frustrada. Ali Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, foi restaurado. Jesus perguntou 3 vezes: "Pedro, você me ama?" E 3 vezes Pedro afirmou seu amor. Jesus não o condenou, não o rejeitou. Ele o restaurou e o comissionou: "Apacenta as minhas ovelhas." Essa é a natureza da graça. Não importa quão grande seja sua falha, quão profunda seja sua negação, a restauração disponível em Cristo. Pedro havia falhado miseravelmente, mas Jesus viu além da falha. Ele viu o que Pedro se tornaria quando o Espírito Santo o enchesse no dia de Pentecostes. E assim é conosco.
Deus não nos vê apenas como somos, mas como seremos quando sua obra em nós estiver completa. Antes de ascender ao céu, Jesus deu a grande comissão. Em Mateus 28, 18 a 20, ele declara: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa não era apenas uma instrução para aqueles 11 homens na montanha da Galileia. Era uma comissão para a igreja de todos os tempos, para nós. Não fomos chamados para celebrar tradições vazias uma vez por ano. Fomos chamados para fazer discípulos, para levar o Evangelho até os confins da terra, para viver em obediência aos ensinamentos de Cristo todos os dias de nossas vidas. No Monte das Oliveiras, Jesus levantou suas mãos e abençoou os discípulos. Enquanto os abençoava, foi elevado ao céu e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos olhos deles. 2 anjos apareceram e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Jesus voltará, não como um bebê numa manjedoura, não como cordeiro para o matadouro, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora entenda o que isso tudo significa para nós hoje. A Semana Santa não é apenas sobre relembrar eventos históricos. É sobre reconhecer que aqueles eventos mudaram tudo. A morte de Jesus pagou o preço do nosso pecado. Sua ressurreição garantiu nossa vitória sobre a morte. Sua ascensão confirmou sua autoridade sobre todo o universo. Então Jesus pronunciou apenas uma palavra: Maria. E naquele instante, ela o reconheceu. A voz do bom pastor chamando sua ovelha pelo nome. Ela se virou e exclamou: Rabone, que significa mestre. Jesus estava vivo. A morte havia sido derrotada. O impossível havia se tornado realidade diante dos olhos dela. Jesus disse a ela: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Perceba que Jesus chamou os discípulos de irmãos. Não servos, não seguidores, mas irmãos. A ressurreição havia confirmado tudo o que ele ensinou e selado nosso relacionamento com Deus de uma forma completamente nova. Maria correu para contar aos discípulos. Mas quando ela disse que havia visto o Senhor, eles não acreditaram. Era difícil demais, improvável demais, bom demais para ser verdade. A mente humana luta para aceitar o miraculoso, especialmente quando toda a esperança parece perdida. Mas a ressurreição não dependia da crença deles para ser real. Jesus estava vivo, acreditassem ou não. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma vila chamada Emaús. Eles conversavam tristemente sobre tudo o que havia acontecido. Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas seus olhos foram impedidos de reconhecê-lo. Ele perguntou sobre o que conversavam. Eles pararam com rostos tristes e contaram sobre Jesus de Nazaré, como esperavam que ele fosse o Redentor de Israel. Mas havia sido crucificado. Então Jesus, ainda não reconhecido por eles, começou a explicar as Escrituras. Ele mostrou como Moisés e todos os profetas haviam falado sobre o Messias, como era necessário que o Cristo sofresse antes de entrar em sua glória. Por horas, enquanto caminhavam, Jesus abriu as Escrituras de uma forma que fez seus corações arderem dentro deles. Quando chegaram à vila, Jesus fez como se fosse continuar a jornada, mas eles insistiram que ficasse. Durante a ceia, Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Naquele momento, seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. E imediatamente Jesus desapareceu da vista deles. Eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém, uma jornada de 11 quilômetros, para contar aos outros. Quando chegaram, encontraram os 11 reunidos com outros discípulos. E enquanto contavam sua experiência, Jesus apareceu no meio deles. As portas estavam trancadas por medo dos judeus, mas Jesus passou através delas. Ele disse: Paz seja convosco. Eles ficaram aterrorizados, pensando que era um espírito. Mas Jesus mostrou suas mãos e seus pés, as marcas dos pregos ainda visíveis. Em Lucas 24, versículo 39, Jesus diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
Ele até comeu peixe assado na frente deles para provar que não era um fantasma. Era realmente Jesus em carne e osso, mas transformado, glorificado, vitorioso sobre a morte. Tomé não estava presente naquele primeiro encontro. Quando os outros lhe contaram que haviam visto o Senhor, ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé queria evidência física, tangível, e Jesus, em sua graça, deu a ele exatamente isso. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Desta vez, Tomé estava presente. Jesus foi direto até ele e disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, confrontado com a realidade da ressurreição, caiu aos pés de Jesus e exclamou: Senhor meu e Deus meu. Jesus respondeu: porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa última frase é para nós. Nós não vimos Jesus fisicamente, não tocamos suas feridas, não comemos peixe com ele depois da ressurreição, mas somos chamados a crer. E nossa fé não é cega. Ela se baseia no testemunho daqueles que viram, no registro histórico das Escrituras, no poder transformador do Evangelho que atravessou 2000 anos mudando vidas. Jesus apareceu aos discípulos múltiplas vezes durante 40 dias. Paulo registra em 1 Coríntios 15 que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, e a maioria ainda estava viva quando Paulo escreveu aquela carta. Não era uma alucinação coletiva, não era um mito desenvolvido ao longo de séculos. Havia testemunhas oculares vivas que podiam confirmar ou negar o relato. Junto ao mar da Galileia, Jesus preparou café da manhã para os discípulos depois de uma noite de pesca frustrada. Ali Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, foi restaurado. Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? E 3 vezes Pedro afirmou seu amor. Jesus não o condenou, não o rejeitou. Ele o restaurou e o comissionou. Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a natureza da graça. Não importa quão grande seja sua falha, quão profunda seja sua negação, a restauração disponível em Cristo. Pedro havia falhado miseravelmente, mas Jesus viu além da falha. Ele viu o que Pedro se tornaria quando o Espírito Santo o enchesse no dia de Pentecostes. E assim é conosco. Deus não nos vê apenas como somos, mas como seremos quando sua obra em nós estiver completa. Antes de ascender ao céu, Jesus deu a grande comissão. Em Mateus 28, 18 a 20, ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa não era apenas uma instrução para aqueles 11 homens na montanha da Galileia. Era uma comissão para a igreja de todos os tempos, para nós. Não fomos chamados para celebrar tradições vazias uma vez por ano. Fomos chamados para fazer discípulos, para levar o Evangelho até os confins da terra, para viver em obediência aos ensinamentos de Cristo todos os dias de nossas vidas. No Monte das Oliveiras, Jesus levantou suas mãos e abençoou os discípulos. Enquanto os abençoava, foi elevado ao céu e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos olhos deles. 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus voltará, não como um bebê numa manjedoura, não como cordeiro para o matadouro, mas como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Agora entenda o que isso tudo significa para nós hoje. A Semana Santa não é apenas sobre relembrar eventos históricos, é sobre reconhecer que aqueles eventos mudaram tudo. A morte de Jesus pagou o preço do nosso pecado. Sua ressurreição garantiu nossa vitória sobre a morte. Sua ascensão confirmou sua autoridade sobre todo o universo. Meus amados irmãos, chegamos ao fim desta jornada juntos. Espero que seu coração tenha sido tocado, que seus olhos tenham sido abertos para a profundidade do sacrifício de Cristo e para a verdade que vai além das tradições religiosas. A Semana Santa tem origens complexas, misturadas com elementos históricos e culturais. Mas o que realmente importa é a realidade do que Jesus fez por você e por mim.
Não celebramos rituais vazios. Celebramos um Salvador vivo, que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Cada dia pode ser uma celebração da sua vitória sobre a morte. Cada momento pode ser uma adoração genuína ao Rei, que nos amou até o fim. Se esta mensagem abençoou sua vida, eu convido você a se inscrever neste canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, comente abaixo o que Deus falou ao seu coração e compartilhe esta mensagem com aqueles que precisam ouvir essa verdade. E não se esqueça do nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado. Ele pode transformar sua caminhada espiritual. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Há muito mais que Deus quer revelar ao seu coração. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Até a próxima, meus queridos em Cristo.